TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do Semana Ilustrada, onde trazemos os principais destaques da semana. Eleitores que não compareceram às urnas nas últimas eleições podem ter o título cancelado. Começou a campanha de vacinação contra a gripe. Barragens do município de Itapira não receberam atestado de estabilidade. Motorista que atropelou mãe e filha será indiciado por tentativa de homicídio culposo. Workshop auxilia profissionais a diagnosticar casos de violência sexual infantil. E os 7 ex-vereadores de Araxá envolvidos no escândalo de compra de votos são condenados em segunda instância. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência às urnas nas últimas 3 eleições têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar a situação. Em Araxá, são 1.609 títulos que apresentam irregularidades, entre elas a falta de justificativa da ausência. A chefe do cartório eleitoral, Alcineia Salles, faz o alerta para que os eleitores procurem a unidade. Ela ainda esclareceu que quem não votou nas últimas 3 vezes corre o risco de perder o título. Esse cancelamento, como eu disse, ainda está no prazo de regularizar até dia 6 de maio. Passado esse prazo, automaticamente o TSE vai processar o cancelamento dessas inscrições, caso os eleitores não compareçam ao cartório eleitoral. O órgão deve organizar multirões em 2 bairros, com atendimentos para regularizar, tirar um novo título ou mesmo transferir o local da votação. Lembrando que a justiça eleitoral, diversamente do que as pessoas pensam, ela não funciona só no período da eleição, não. O cartório eleitoral ele funciona todos os dias. O fotógrafo Marco Aurélio fez questão de comparecer ao cartório depois de perder a última votação. Infelizmente, eu não consegui estar vindo, então hoje eu vim regularizar. Aconteceu no Teatro Municipal o 2º Fórum de Liberdade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A luta de Tiradentes permanece atual no encontro acadêmico onde a comunidade pôde acompanhar e participar dos debates que envolveram 4 áreas: política, educação, direito e economia, das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Temas debatidos por 11 conferencistas, a maioria mestres e doutores nas respectivas áreas de atuação que tratam a liberdade como foco do trabalho desenvolvido em cima dos eixos temáticos tratados. Um deles é o presidente do Instituto Liberal do Triângulo Mineiro e assessor da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Gabriel Mendes pontuou o que vem sendo levantado sobre o assunto. Pessoal engajado aqui na divulgação das ideias de liberdade, do bom trabalho que é feito aqui pelo pessoal de Araxá. E a gente veio aqui falar justamente da história do movimento liberal no Brasil, visto que nós já vem na militância há uns 10 anos e a gente percebe a evolução das ideias. As mesas redondas do fórum tiveram um formato de painel, 15 minutos para cada palestrante e 1 hora para um bate-papo e troca de pensamentos e ações com o comediante Cláudio Manuel. A gente veio, eu, por exemplo, sou de uma geração que vivi o país com cerceamento de liberdades individuais e sei qual é eu e muita gente que viveu sabe o que é viver nessa situação, nessa conjuntura, né? Onde as pequenas autoridades podem tudo ser... onde o ambiente democrático sucumbe, a cidadania sucumbe junto. E por essa oportunidade, digamos, geracional, a liberdade sempre foi uma coisa muito demandada, necessitada, querida, né? A liberdade é tudo. A liberdade é de trabalhar, de possuir o que tem, de cuidar do jeito que quiser de si. O Departamento de Trânsito, DETRAN, apreendeu mais um veículo adulterado na cidade.
O carro foi apresentado para uma vistoria para a realização de transferência de titularidade. Várias marcas de solda levantaram a suspeita e uma busca no sistema confirmou que o veículo já tinha se envolvido em acidente grave. Agora vai abrir um inquérito policial, a Polícia Civil vai investigar o porquê dessa alteração. Segundo o Detran, o motorista deve ficar atento na hora de adquirir um veículo. Então uma pessoa que é leiga e que vai olhar um carro, é difícil identificar uma adulteração dessa. Seria mesmo só numa vistoria mais aprofundada, né? Araxaenses já estão treinando para participar da prova de 3 tambores, que vai acontecer durante o evento Araxá Rodeio Show. Nossa equipe de reportagem acompanhou alguns competidores. O cavaleiro tem o tempo cronometrado para dar a volta nos tambores. Segundo Bruno Campos, praticante do esporte, a atividade requer muita técnica. Ela coloca em xeque a habilidade do cavaleiro, né, do competidor, e a capacidade do animal. A capacidade do animal em estar desenvolvendo um trajeto extremamente curto, apertado, vamos dizer assim, no menor prazo de tempo possível. Né? Então isso aparentemente parece uma coisa simples, mas uma entrada errada no tambor, uma saída errada, um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, um comando errado, você perde meio segundo. Meio segundo é uma vida. Meio segundo te tira de primeiro para 10º colocado na prova. A última prova realizada na cidade foi há mais de 20 anos e agora já possui mais de 50 participações confirmadas. Competidores de Araxá e região. As provas de 3 tambores vão ser realizadas no sábado e no domingo. Né? Nós teremos das categorias feminina, né, que é o profissional, amador e jovem. E o pessoal pode estar fazendo a inscrição? Sábado, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, vai acontecer o que nós chamamos de teste horse. E nesse horário serão feitas as inscrições para a competição. A prova é tradicional no rodeio feminino e a categoria vai oferecer R$10 mil em prêmios. Jovens e amadores também podem garantir a inscrição. Thaís Marins Borges também é competidora e promete levar o prêmio para casa. Ela já tem 25 anos de experiência. A gente está treinando muito, né, se dedicando para fazer bonito, né? Acho que ganhar é uma consequência de um trabalho bem feito, mas a gente está treinando bastante. Ela acha importante a iniciativa para divulgar o esporte. A gente fica muito feliz, eu que sou de Araxá, né, e que treino desde pequenininha. A gente fica muito feliz e com boas expectativas, né, de estar retornando à nossa cidade com um prêmio tão bom assim. E para todo mundo conhecer também, para divulgar a modalidade, o esporte, eu acho que vai ser muito positivo. E começou esta semana a campanha de vacinação contra a influenza H1N1. Este ano, as ações foram antecipadas em todo o país na tentativa de conter o surto de gripe. Nesta primeira etapa, serão imunizadas crianças com idade entre 1 e 6 anos, grávidas e puérperas, mulheres até 45 dias após o parto. Porque são grupos susceptíveis, né? As crianças são os agentes que mais transmitem a gripe para os adultos, por isso a importância de imunizá-los logo, né? E dando um caráter mais excepcional a esse grupo, que é um grupo que o ano passado não teve uma cobertura boa no país inteiro, então agora é dedicado a eles esse momento. Já a partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha, idosos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidade e condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 e 21 anos sobre medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema prisional e detentos.
Araxá espera vacinar até o final, que vai ser dia 31 de maio, 27 mil pessoas de todos os grupos. É importante ir mais cedo em todas as unidades? Sim, nós temos todas as unis, né, com os horários especiais para atender, sendo que a Unicentro na quarta-feira fica até às 19 horas. Quanto mais cedo as pessoas se vacinarem, mais rápido elas estarão protegidas. Lembrando, né, que essa vacina ela é agora, neste período. Alguns estados do país já começaram a vacinar antes, porque o número de casos já tem surgido. Cantare Lago Show, um espetáculo de luz, água e muita arte. A apresentação faz parte do calendário de eventos da Páscoa Iluminada, que acontece no Complexo do Barreiro. Uma cortina d'água se transforma em tela, enquanto um tenor e a solista soltam a voz. Em uma apresentação pra lá de emocionante. É a primeira vez que a atração trouxe a ópera e parece que agradou os que estavam presentes. E os shows são muito bonitos. Eu vi o nascimento de Jesus, o show passado de ontem, e eu vi esse. Eu também achei esse muito lindo. A música clássica traz... eu não sei nem descrever. Segundo o tenor Márcio de Freitas, a iniciativa proporciona levar a música clássica para ouvidos que ainda não apreciaram essa verdadeira arte. A música erudita, ela encanta a alma. Basta você fechar os olhos, você vai para onde você quer com ela. E ela faz sonhar. Ela te traz aos ouvidos um encantamento que você sente na pele. O tenor vem de Uberlândia, tem 17 anos de experiência e já se apresentou na Europa, possuindo uma voz realmente vibrante. A Páscoa Iluminada começou ainda em março e já alcançou cerca de 15 mil pessoas. As apresentações vão de segunda a sábado e acontecem até o dia 21 de abril. A gerente-geral do hotel falou sobre a quantidade de excursões e pessoas de todo o país que vêm até aqui para prestigiar o evento. Tem dia aqui que a gente tem mais de 8 ônibus, hoje mesmo a gente está com aproximadamente mais de 700 pessoas dentro do hotel. Então ele é realmente um show que privilegia aí a Páscoa Iluminada e está aberto para todo o Brasil. O guia turístico Henrique Conde é de São Paulo, mas já acompanhou as apresentações outras vezes. Segundo ele, a qualidade aumenta a cada visita. Eu estive aqui, se não me engano, há uns 2 anos atrás. Desse ano aqui eu achei bem bacana. Até melhor do que da outra vez, acho que a estrutura está muito bem montada, o dia hoje também colaborou bastante, a chuva não veio hoje. E quem vê pela primeira vez também sai encantado. É o caso do empresário Adão Costa e sua esposa, ambos do interior de São Paulo. O hotel é fantástico, maravilhoso, a Páscoa Iluminada, maravilhoso. O show hoje, sensacional. Eles são muito bons, cantam muito, realmente ficamos encantados com a apresentação deles. E hoje tem a apresentação às 20 horas. No próximo bloco, Mosaic Fertilizantes não cumpriu o prazo de emissão de declaração de estabilidade de barragens, também de Itapira. E a conclusão do inquérito do motorista que atropelou mãe e filha na Avenida Pedro de Paula Lemos. É daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Uma operação realizada pela Polícia Civil culminou na apreensão de 12 quilos de maconha na BR-262,
Um jovem e um taxista foram presos em flagrante. A droga foi localizada dentro desse táxi durante a abordagem do veículo na praça de pedágio da BR-262, próximo a Campos Altos. A Delegacia de Tóxicos da 2ª Regional aqui de Araxá estava investigando uma pequena rota de tráfico que existe na região, né, entre as cidades de Araxá, Ibiá, Campos Altos. E dentro dessa investigação nós obtivemos informações de que essa dupla iria realizar o transporte de grande quantidade de droga. Foram presos em flagrante o Wendel Rafael Gonçalves, de 19 anos, e o taxista Ailton Donizete, de 64 anos, também acusado de envolvimento no crime. Nós temos fortes indícios para acreditar que ele sabia qual material que ele estava transportando. Ele de início alegou que, como taxista, ele é impedido de fiscalizar e de verificar as malas que são colocadas no seu veículo. Mas o monitoramento que nós fizemos dele, com policiais que efetuaram aí o seu acompanhamento durante o trajeto, a partir disso nós percebemos que ele esteve em diversas localidades na cidade de Patrocínio e ficou um tempo considerável na presença de outras pessoas que estavam envolvidas com esse delito de tráfico de drogas. A maconha seria distribuída na região. De início ficaria armazenada em Campos Altos durante pouco tempo, para posteriormente ser distribuída em pequenas frações na região de Araxá, Ibiá e Campos Altos. A empresa Mosaic Fertilizantes realizou esta semana testes sonoros do alarme de evacuação nas proximidades da empresa. A ação faz parte do protocolo de emergência exigido pela Agência Nacional de Mineração. Foram instaladas 7 torres como esta, aqui no Capivara, zona rural de Araxá. As sirenes serão usadas em caso de risco, para servir de alerta aos moradores. No entorno dessa sirene há aproximadamente 10 propriedades rurais. E a empresa já chegou a conversar com todos os moradores. Atenção! Este é um teste da sirene do sistema de alarme. Na propriedade da costureira Shirley, os técnicos da mineradora chegaram a mostrar para ela até onde a lama pode invadir em caso de rompimento. Vieram o pessoal da Mosaic e avisaram para a gente até qual o limite que a gente pode estar indo. E puseram uma placa ali avisando que abaixo daquele lugar a gente não pode estar indo. Apesar de acompanhar e estar ciente da situação, a moradora não consegue dormir tranquila. A gente não deixa de ficar preocupado, né? Porque todo mundo fica preocupado. Você vê que às vezes a gente está aqui à noite, você não sabe que hora que a sirene toca. E se caso a sirene tocar, Shirley já sabe bem o que fazer. Subir no lugar mais alto que tem aqui. E ainda sobre a mineradora, que informou que as barragens do município de Itapira e de Catalão, no estado de Goiás, também não receberam um atestado de estabilidade obrigatório. A empresa solicitou junto à ANM novo prazo para cumprir as exigências. Segundo a mineradora, o pedido de prorrogação foi necessário para que estudos geotécnicos adicionais das empresas especializadas contratadas fossem concluídos até o final de abril. A Defesa Civil Regional afirma que a medida foi por causa das exigências mais rigorosas da agência que regula o setor. Não é que a barragem ela está, né, numa condição menos segura. Na verdade, o que houve foi uma alteração na legislação e a legislação mais rigorosa, a barragem, né, o que estava com condição de segurança antes, agora não atende às normas da Agência Nacional de Mineração. Agora, além de Araxá, a empresa acionou também planos de ação de emergência 1 de 2 barragens em Itapira e uma em Catalão, Goiás, mas sem retirar moradores das áreas próximas. Para as populações manter tranquilidade, não há caso de necessidade de evacuação, não vai tocar sirene, nenhuma medida desse tipo vai acontecer. O Detran, Departamento de Trânsito de Araxá, concluiu o inquérito do motorista que atropelou mãe e filha na Avenida Pedro de Paula Lemos. O caso ocorreu há 2 semanas, no bairro Pão de Açúcar. A mãe e filha estavam na calçada quando o condutor invadiu, arremessou a criança, subiu no meio-fio e ainda bateu em outro veículo que estava estacionado. O condutor não possuía carteira de habilitação e estava alcoolizado. Ele permanece no presídio de Araxá. Segundo o delegado, o motorista pode pegar até 7 anos de prisão. A depender aí dos antecedentes criminais dessa pessoa, ele vai responder por este crime e a pena pode ser esta.
A Polícia Civil entendeu que, mesmo alcoolizado, o condutor não teve a intenção de matar. Nós não avaliamos que ele tenha, de alguma forma, assumido o risco de causar as lesões corporais graves, mas que ele, de forma imprudente, negligente e imperita, nesse caso, as 3 situações do crime culposo, nós conseguimos visualizar nos comportamentos no momento do acidente e que antecederam ao crime. E mais um acidente com um motorista alcoolizado causou danos e deixou vítima em avenida. Em imagens obtidas pelas câmeras de vigilância, podemos perceber o momento exato da batida. O carro da frente para na faixa de pedestre e o que está atrás não consegue frear, chegando a fechar o motociclista que ficou ferido e ainda fazendo com que o veículo da frente subisse no meio-fio. No local ainda podemos ver vestígios do acidente. Segundo o delegado, Dr. Renato de Alcino, o motociclista foi atrás do motorista, que quis evadir do local. E o motociclista conseguiu persegui-lo e obteve os dados relacionados à placa e à localização do veículo, repassando para a Polícia Militar. O autor foi identificado pela Polícia Militar e preso em flagrante. Chegou a dar entrada no presídio de Araxá, mas foi solto após pagar uma fiança de R$ 8.000. Pelo que consta no boletim, o motorista estava alcoolizado. Ele caminhará para que tenha um processo administrativo e que no final ele possa ter sim o seu direito de dirigir cassado ou suspenso por um período longo, já que as infrações que ele cometeu são todas de natureza gravíssima. Daqui a pouco, CEMEI é fiscalizado por Corpo de Bombeiros e a sentença dos 7 ex-vereadores acusados de comprar votos. O chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. O Centro de Educação Infantil Madalena Lemos, no bairro Urciano Lemos, está sem manutenção, o que vem provocando desgaste na estrutura do prédio. O vereador Robson Magela apresentou no plenário do Legislativo um pedido de reforma urgente do local depois de reclamações de pais de alunos. Ele chegou a solicitar uma vistoria do Corpo de Bombeiros e o resultado, trincas nas paredes do refeitório, causadas pelo peso do telhado, sem vigas de sustentação, telhas quebradas, calha furada e mofo nas salas de aulas e muitas goteiras em dias de chuva. O CEMEI atende crianças do bairro Urciano Lemos e imediações. O sargento do Corpo de Bombeiros, Juliano de Araújo, acompanhou a fiscalização. As trincas são trincas pequenas, né? O que foi verificado no local é devido ao peso do telhado, né? Essas trincas se iniciaram, porém, risco imediato não tem nenhum. Ainda segundo ele, o problema é a má conservação da creche. Paredes do teto e de salas de aulas mofadas, né? Que pode estar causando infecção respiratória pelas crianças. O vereador Robson Magela informou que vai encaminhar o laudo de vistoria ao Ministério Público. Comprar produtos sem a nota fiscal pode ser enquadrado em crime de contrabando ou receptação. Em Araxá, é comum em operações policiais localizar todo tipo de mercadoria ou aparelhos eletrônicos de procedência duvidosa. Boa parte dos produtos vendidos no mercado ilegal vem de furtos de residências. E os ladrões estão utilizando redes sociais e sites de compra e venda. Por isso, se o preço estiver muito baixo, desconfie. No combate ao crime, a polícia tem mecanismos para identificar a procedência. Após uma abordagem, nós realizamos a consulta no sistema. Se esse objeto tiver com o número de série constando em alguma ocorrência, seja ela de furto ou de roubo, então essa pessoa que está portando nesse momento, ela enquadra no crime de receptação. O Código Penal determina a pena de 1 a 4 anos de cadeia para quem adquirir, receber ou transportar mercadorias furtadas. A receptação acaba estimulando também o tráfico de drogas. Ela é corriqueiro, tendo em vista que são diversos crimes praticados que levam posterior à receptação, como por exemplo o tráfico de drogas, né? Que a maioria dos crimes que são praticados
tendo esses produtos de receptação, eles são feitos como moedas de troca, inclusive, né? Então a pessoa compra esse produto mais barato, sejam eles bicicleta, celular, ou até mesmo a questão de veículos, né? Veículos roubados ou furtados, a pessoa estando de posse desse material já caracteriza a receptação. Mesmo ela alegando depois que comprou de uma pessoa conhecida, que não tem nada contra essa pessoa. O Fumacê reforça a luta contra a dengue em Araxá. Com a cidade em estado de alerta para evitar a epidemia, a operação ajuda a reduzir o índice de infestação do mosquito transmissor. O combate ao mosquito Aedes aegypti com veículo cedido pela Superintendência Regional de Saúde está passando pelos bairros onde foram registrados o maior número de casos da doença, como aqui no bairro Alvorada. Os horários também foram definidos de acordo com a movimentação do trânsito. A área central, a gente está com o horário das 5 da manhã às 8 da manhã. Pelo fato de ter muita rua estreita, a gente tem autorização para trafegar na contramão, pelo fato da bomba jogar só para o lado direito e a gente ter que circular todos os quarteirões. Então, já para evitar mais transtorno com os motoristas. E os moradores devem ficar atentos. Nós devemos abrir portas e janelas para que esse produto entre dentro da casa e atinja o maior número possível de mosquitos adultos ali naquele momento. Cobrir a gaiola de passarinhos para que esse produto não atinja esses animais e assim que passar, trocar toda a água de animal. Gato, passarinho, cachorro, essa água deve ser trocada. Do início do ano até agora, foram confirmados 83 casos e 47 suspeitas ainda aguardam resultado de exames, num total de 570 notificações. Segundo a Secretaria de Saúde, a situação está sob controle com o Zika vírus e a chikungunya. Ainda não temos nenhuma notificação, apenas algum suspeito, uma suspeita de chikungunya, mas que ainda não temos confirmação. O projeto Aconchego do Centro de Atendimento aos Talentos de Araxá realizou um workshop para profissionais de diversas áreas identificarem vítimas de violência sexual. A ação faz parte do movimento Todos contra o Abuso Sexual Infantil. Profissionais de saúde, universitários, assistentes sociais, professores, conselheiros tutelares, entre outros setores que fazem parte da rede de proteção da criança e do adolescente, participaram da iniciativa. A capacitação reforça a luta deles para identificar sintomas da violência sexual infanto-juvenil. Alguns quadros são fáceis para a gente identificar, seja um comportamento, um conhecimento sexual que é impróprio para a idade, que vai aparecer através de brincadeiras com os amigos, com os brinquedos, desenhos. Uma criança que muda muito bruscamente o comportamento, que começa a ficar com medo de contato com adultos, começa a se isolar, começa a cobrir o próprio corpo. Então são fora os sinais físicos de infecções sexualmente transmitíveis, às vezes sêmen ou sinais sexuais na própria roupa ou no próprio corpo. A psicóloga Mariana Nunes cuida de vítimas e criou esta cartilha que é distribuída nas escolas. Através da contação de histórias, as crianças aprendem a autodefesa. Uma das coisas que mais me marcou durante os atendimentos foi a inocência da criança. Como o abuso sexual infanto-juvenil, ele acontece principalmente dentro do contexto familiar, né? Uma das características dele é que ele é intrafamiliar. A maioria das crianças e dos adolescentes, eles não sabem que estão sendo abusados. O workshop também debateu a prevenção. Prevenir no sentido de abordar esse tema, tirar esse tema debaixo do tapete, trazer à tona, tanto que quanto mais campanhas e ações preventivas se faz, aumenta o número de denúncias. É diferente de aumentar o número de casos. Na realidade, situações que passavam batido, as pessoas passaram a denunciar. Então, assim, como prevenir? Ensinar para a criança que o corpo dela lhe pertence. Então, não ficar obrigando assim, beijo o avô, beijo a avó, beijo o tio. Então, assim, o corpo dela lhe pertence, ela vai ter que ter o contato afetivo onde ela se sinta confortável. Mostrar para ela os canais de ajuda. Se alguém falar ou te tocar de uma forma que você se sinta desconfortável, conte para alguém que você confia. Pode ser um tio, a mãe, um professor. Então, assim, a prevenir é muito nessa ótica, a prevenção. Treinar os profissionais para identificar precocemente, de cuidados na abordagem. Então, toda vez que acontecem essas ações, aumenta muito o número de denúncias. Então, é sinal que a sociedade está se mobilizando e já é resultado da ação na mídia e das ações de prevenção. Outra linha de atuação do projeto é estimular a população a fazer denúncias.
mostrando, né, as frentes, Disque 100, Polícia Militar, Conselho Tutelar. Então a gente mostra os canais de denúncia, mas ao mesmo tempo também o aconchego tem o atendimento clínico, jurídico, social, porque não adianta a gente falar, vá denunciar, se a gente não der esse suporte. Então a gente tem a acolhida e o tratamento também. Entre essas ações que eu te falei, quando a gente faz a mobilização social com caminhada, blitz educativa, então a gente faz essa mobilização da comunidade para que ela se conscientize. Com o alto valor no comércio, as baterias de automóveis, principalmente de caminhões, agora estão sendo visadas por ladrões e o crime acaba em prejuízos para os motoristas. 3 ocorrências desse tipo de crime foram registradas em apenas um dia em bairros do setor norte, Pão de Açúcar, Orozino Teixeira e Tiradentes. Uma das vítimas deixou o carro estacionado nesta rua e a bateria foi levada pelos ladrões. A Polícia Militar acredita que os autores podem ser os mesmos que estão agindo na localidade. Sim, pode ter sido, né? Porque é tudo no mesmo setor, os bairros. Então eles podem estar agindo junto, ou em conjunto, ou um furta ou podem andar junto, né? E um furta num bairro, outro furta no outro bairro, depois se encontram e desfazem dos objetos. O motorista Carlos Antônio está apreensivo e diz que o veículo de um colega já foi alvo dos bandidos. Um vizinho aqui da rua do lado aqui, tentaram roubar a bateria do caminhão dele. E a preocupação agora faz parte da rotina no trabalho. E a gente fica assim, com medo, né? Que chega no outro dia para pegar o caminhão para trabalhar, não tem bateria para você dar partida no caminhão. E aí, como é que fica a situação? E é cara a bateria dessa. Hoje deve estar custando em torno de uns 500, 600 reais a bateria. E a gente fica sem saber o que fazer com essa situação. A polícia orienta sobre medidas que podem dificultar a ação dos criminosos. As baterias ficam do lado de fora, né? Então eles têm que ver se coloca uma corrente, né? E o veículo, se for veículo, colocar o veículo dentro de uma garagem, não pernoitar à noite na rua. Os 7 ex-vereadores que respondem por corrupção foram condenados em segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 3 deles tiveram a pena aumentada. Caso de compra e venda de apoio político no Legislativo araxaense foi descoberto pela Polícia Civil em 2015. Os 7 parlamentares chegaram a ter a prisão temporária decretada e foram denunciados por corrupção ativa e passiva. O juiz de direito, Dr. Renato Zupo, proferiu a sentença e 5 entraram com recurso na Justiça. No caso de Juninho da farmácia, que tinha sido considerado inocente, e Miguel Júnior, o Ministério Público é quem tinha recorrido da decisão. E essa Câmara de 3 desembargadores entendeu de condenar o acusado José Maria Lemos, que havia sido absolvido, entendeu de majorar a pena dos acusados Miguel Júnior e professor Cachoeira, e manteve inalteradas as reprimendas, as penas dos demais acusados, Marcílio, Eustáquio, José Domingos e Hamilton. O advogado do Carlos Cachoeira, Dr. Daniel Rosa, falou sobre a sentença. Ele vai entrar com recurso no STF e também no STJ. Defesa incomodada, né? Irá recorrer dessa decisão, mas porém, nesse atual estágio, a definição já foi definida. O juiz explicou ainda que agora o processo volta para Araxá, pois a sentença deve ser executada imediatamente. Em termos de processo penal brasileiro, foi bastante célere. Em 4 anos se instruiu, julgou e julgou o recurso. Eu acredito que, havendo recurso, ainda que haja recurso, em poucos meses o processo deve voltar para a execução de pena. Miguel Júnior, apontado como articulador, não tem direito a contestar a decisão da segunda instância, já que na época fechou um acordo de delação premiada. O colaborador premiado ele não recorre como não recorreu. E acompanhe agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. Eu estou aqui na Câmara de Vereadores atendendo a solicitação do vereador Hudson Fiuza, que recebeu uma resposta do Legislativo em relação ao pedido da construção de um novo cemitério municipal. Na semana passada, eu ouvi o vereador através do Radar Cidadão, que fez a solicitação. Hudson, quais as situações que você já encontrou aqui no Paço da Saudade? Principalmente no último final de semana, nós viemos aqui acompanhar o velório
de uma pessoa conhecida, e ao chegar aqui, não só mas tinham 5 pessoas conhecidas, 5 famílias aqui no Paço da Saudade, e infelizmente superlotado, mais de um velório em cada sala e carros funerários fazendo fila aqui na porta do Paço da Saudade, aguardando a saída de cortejo funeral para que eles pudessem colocar mais um velório dentro do Paço da Saudade, que não tinha mais espaço. Isso acaba constrangendo a família em um momento tão difícil? Isso, constrange a família ali de ter mais de um velório em cada sala, constrange a família a questão de cortejo funeral, que a maioria dos sepultamentos são feitos no cemitério São João Batista. Então eles saem aqui do centro da cidade, do Paço da Saudade, fazem cortejo funeral até o cemitério São João Batista. Por isso o nosso pedido, além da superlotação do Paço da Saudade, a questão do cortejo funeral, que a maioria dos corpos são sepultados no cemitério São João Batista. Você chegou a citar que já houve até acidente, né, Hudson, no momento do cortejo, quando a pessoa acaba ultrapassando o sinal vermelho? Isso, o cortejo ele passa aqui na maioria das vezes pela Rua Rio Branco, e existe o semáforo ali da Rua Rio Branco com a Rua Uberaba, que é muito movimentado, e às vezes as pessoas não entendem, que interpretam que por estar no cortejo funeral, elas podem avançar o sinal vermelho e acaba causando acidente. Você chegou também a fazer um levantamento sobre o número de sepultamentos, tanto no São João Batista, quanto aqui no das Paineiras? Nós estamos levantando junto às empresas funerárias da cidade a quantidade de velórios, a quantidade de sepultamentos em nossas cidades, para saber a quantidade que são feitos no cemitério das Paineiras e a quantidade que são feitos no cemitério São João Batista. E pelo que a gente já levantou, a maioria no São João Batista. E a solicitação, então, é que o velório municipal, mais um, seja construído ali próximo ao cemitério São João Batista. Isso, além da questão do conforto para a família, de espaço, que o Paço da Saudade não está comportando mais, fica também a questão lá do São João Batista, da maioria dos sepultamentos lá. E também já tem um espaço lá próximo, né, Hudson, para essa construção. Isso, nós levantamos, tem uma área institucional atrás do cemitério São João Batista que comporta essa construção lá. Muito obrigada, Hudson. Eu procurei a assessoria de comunicação da Prefeitura e solicitei uma entrevista junto ao responsável pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana para verificar a possibilidade da construção de um segundo velório municipal e a viabilidade do terreno citado anteriormente, localizado próximo ao cemitério São João Batista. Então, Hudson, qual que foi aí o posicionamento da Prefeitura? Num evento na sede do Executivo, o prefeito nos informou que a nossa solicitação, nossa última solicitação assinada pela mesa diretora, já estava de posse dele e que ele já havia autorizado ao secretário Marco Antônio Rios, a qual os cemitérios da cidade estão subordinados à secretaria dele, de fazer os estudos e projetos para a implantação do novo velório próximo ao cemitério São João Batista. Chegou a falar alguma coisa em relação ao terreno proposto para isso, que é ali próximo ao cemitério São João Batista? E existe algum prazo aí predeterminado para esse projeto e a execução dele? Não, ele não falou em prazos, não. A gente sabe que em torno do cemitério São João Batista existem áreas institucionais ali que possam ser implantadas, inclusive com a mudança da portaria do cemitério para a parte de trás do bairro Dona Beija, onde facilitará até a questão de estacionamento de usuários, de pessoas que irão ao velório e estacionar ali ou no bairro Dona Beija, onde é mais tranquilo. E você, como solicitante, né, desse espaço, vai estar acompanhando este processo junto à secretaria, junto com o Marco Antônio, vai estar fazendo essa cobrança aí do Legislativo para agilizar essa construção? Isso, a gente sabe da responsabilidade do Executivo, dos seus secretários. Como já foi autorizado, a gente vai estar acompanhando com o Marco Antônio esse projeto e a implantação o mais rápido possível desse velório. Muito obrigada, Hudson. Bom, e eu, Paloma Gabriela, através do Radar Cidadão, vou buscar junto ao secretário Marco Antônio Rios qual é o prazo de elaboração e execução deste projeto. Portanto, por enquanto, o compromisso está firmado. Pode carimbar. E você também pode participar com denúncias e reclamações através da hashtag Você na Sintonia ou pelo nosso WhatsApp 988520116. E eu fico por aqui. Confira agora estas e outras notícias de reportagens através do nosso portal, o diariosintonia.com.br.
Obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana e fique agora com Sintonia Café. Até o próximo sábado. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.